Pessoal, bom dia novamente aí. Vamos dar início a mais uma aula aí de modelos de gestão. Espero que dentro do possível vocês estejam bem. Boa semana aí para vocês, tá? No final da aula eu vou falar um pouquinho sobre as avaliações das disciplinas 100% online. Também vou falar um pouquinho sobre as avaliações da nossa disciplina presencial, tá? Nós vamos continuar, por incrível que pareça, aí com a disciplina Modelos de Gestão. Lá nas primeiras aulas eu falava que ia até o final do semestre. Eu estou cumprindo isso, realmente vai ser até a última aula, não vai mudar, vai ser Modelos de Gestão, por incrível que pareça. Meu contato ali segue o mesmo, tá? fernando.cabreira@anguera.com, central de relacionamento 3003 4030. Nós estamos na unidade 4, hoje nós vamos falar sobre a unidade 4.1 e 4.2, que fala ali sobre coordenação e controle, e na próxima aula nós vamos falar da unidade 4.3 e 4.4. E na próxima aula nós vamos falar ali da unidade 4.3 e 4.4. Hoje nós vamos falar de coordenação e de controle, tá? Nós vamos falar de duas unidades, a 4.1 e a 4.2, sucintamente, tá? Dentro do possível. Se vocês tiverem dúvida aí, vocês vão parando a aula no momento que vocês precisarem. Eu acho que de coordenação a gente vem falando bastante, né? Que são os processos aí de a gente alinhar as informações. Controle é um tema que os autores eles não falam muito, mas na gestão ela tem uma performance aí bastante importante, tá? Como nós tratamos aí com atividades no nosso dia a dia na gestão, então é importante a gente entender que a gente precisa estar controlando os resultados. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso também. Eu vejo como bastante importante o controle, no qual a gente consegue atingir os resultados, né? Não adianta nada você planejar se você não tiver a sua capacidade de controlar ali as atividades que são feitas. No final, o que você planejou ele vai se perdendo dentro do processo, tá? Isso daí é uma opinião específica minha, né? É um negócio que eu vejo na gestão, tá? Eu vejo muita gente fazendo ótimos planejamentos e no final não entregando o resultado ali que foi pensado, né, na origem dos processos. Então, acho que a gente precisa entender um pouquinho aí disso daí. Coordenação, como eu falei, é um negócio muito do nosso dia a dia, né? Então vai ser mais simples e o controle aí vai ficar delegado aí para as nossas atividades como administradores. Antes de começar aqui, bom dia novamente aí para o pessoal que veio chegando. Só para confirmar, vocês estão vendo minha tela aí? Vocês estão vendo estão escutando a minha voz? Bom dia, professor. Estamos sim. Sim, professor. Desculpa o atraso. Na hora que eu entrei não tinha ninguém. Aí eu perguntei para o Wallace e ele disse que a aula já tinha começado. Não, eu até comentei no começo, né, da aula, como eu estou pegando a internet emprestada do vizinho e ele trocou a senha, eu tive dificuldade de entrar aqui, mas aí depois ele me passou a senha por baixo da porta e aí eu consegui, belezinha. Vamos que vamos. Brincadeiras à parte, eu não estava conseguindo por causa da internet, mas aí puxei uns fios ali, conectei novamente e acabou dando certo, né? Vamos que vamos. Espero que vocês estejam bem aí. Eu vou falar hoje de coordenação e controle aí na seção 4.1 e 4.2. No final da aula nós vamos falar sobre as avaliações 100% online e das avaliações presenciais que vão acontecer nos próximos dias.
São processos teoricamente simples, tá? Mas é bom a gente só conversar um pouquinho para pontuar, né, algumas coisas específicas aí para vocês terem facilidade de atingir um bom resultado nesse processo. Na aula passada nós falamos da administração participativa, né, que orientava um modelo de gestão em que os funcionários participavam das decisões gerenciais, e sobre o empowerment, que orienta para um modelo de gestão de empoderamento aos funcionários para decidirem sobre as atividades que desenvolvem de forma a contribuir para os objetivos organizacionais, né? Nós falamos bastante desse empoderamento, né, dentro desse processo administrativo, no qual a gente tenta delegar, né, as pessoas que estão envolvidas para elas atingirem o resultado, para a gente não estar a todo momento fazendo as cobranças, né? Então as pessoas elas precisam entender os processos, e a partir do momento que elas entendem os processos, elas vão executar da forma que elas entendem que seja a melhor, né? Então isso daí é um processo de amadurecimento da equipe, no qual passa a desgastar menos o gestor. É claro que nós falamos bastante que isso precisa ter algumas atividades ali de controle para a empresa não perder a mão, né? Porque cada um começa a fazer os processos de uma forma, a chance de no final ali a gente não atingir o objetivo proposto pode ser grande. Então esse empoderamento aqui é com moderação. Nessa sessão nós vamos falar sobre a coordenação, né, que são os tipos de coordenação, a tipologia, processos e aspectos da prática. Aprenderemos que o gestor atua pelo processo gerencial de coordenação, também chamado de direção por alguns autores. Na verdade, a coordenação aí é a direção, né? O direcionamento dos processos de como que ele deve ser feito. O autor ele traz algumas dicas aqui para a gente, dicas do que realmente acontece no dia a dia e nos direcionamentos de atividades e equipes. Quando a gente fala de direcionamento, né, a gente está pensando em pessoas e em atividades, tá? Eu trouxe uma imagem aqui, eu estou sempre trazendo uma imagem do que reflete hoje os processos administrativos, né? Então, na aula passada eu trouxe uma que tinha várias imagens de tecnologia, hoje eu estou trazendo umas aqui com várias atividades que são compostas ali pelas pessoas. Por que eu estou trazendo essas imagens, né? O que acontece? Quando a gente fala de empoderamento, né, não adianta nada a gente falar sobre empoderamento, sobre trabalho em equipe, se a gente tem uma relação de eu sou o chefe e você é o funcionário. Para as pessoas realmente elas terem a integração desse processo, elas têm que se sentir acolhidas dentro das atividades, né? Então, quando a gente vai executar algo, é claro, a gente tem que pensar, né, como que vai ser feito, porém a gente tem que realmente que a opinião dessas pessoas que estão envolvidas, ela tenha um peso mínimo ali. Para quê? Para a gente estar fazendo a integração dessas pessoas e que realmente elas se sintam dentro da atividade, né? Porque se não adianta nada eu falar, eu dou empoderamento para os meus funcionários, só que eles têm que fazer do jeito que eu mando, né? Então, assim, a teoria, né, ela está longe da prática dentro do processo. Então, eu venho trazendo essas imagens para vocês terem a percepção do quê? Que a gente precisa envolver as pessoas, mas realmente da forma que elas se sintam envolvidas nesse processo e tenham prazer de fazer as atividades por conta de um resultado ali da equipe, um resultado próprio. Esse é um modelo, né, moderno de atividades. Isso não tira a obrigação, tá, do gestor nos resultados. Tem muita gente se parando, a minha equipe não entregou resultado, tá? Não é verdade, é assim, o trabalho em equipe, mas se não entregar resultado, o cara que cai, o cara que é desligado é o gestor, né? Porque ele que não conseguiu fazer essa integração, tá? Então tem alguns momentos que nós vamos ser mais controladores, quando você vê que o resultado não está sendo atingido, você tem que entender o porquê disso, né? Sempre aquele roteirinho, né? A gente planeja, a gente executa e a gente tem um feedback, a gente volta a executar as tarefas.
isso daí vocês aprendem lá desde o primeiro semestre, né? Tudo tem uma setinha lá que volta ao quê? A fazer novamente aquela atividade. Então, o gestor ele tem que estar tendo essa percepção aí no dia a dia. Quando ele vê que o negócio está perdendo a mão, ele tem que agir ali com o pulso mais forte, né? Indiferente do modelo que ele está agindo, porque no final vai sobrar para ele. A coordenação ou direção, né? Eu prefiro chamar de direção, tá? Coordenação parece como se fosse um cargo, né? Então, o gestor ele fica muito mais ali no direcionamento. Os autores eles estão tentando mudar essa palavra para direcionamento. Eu acho que é uma palavra muito mais moderna aí, o direcionamento, né? É a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados, para que o planejamento e a organização possam ser eficazes. Eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às pessoas, por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação, né? Então, esse direcionamento ali, ele vai estar ligado a algumas atividades que a gente já vem desenvolvendo aí durante o curso, né? A comunicação, ela é fundamental lá na disciplina que vocês estudaram de gestão de projetos, né? Os projetos, que a maior falha nos projetos é a comunicação, então na liderança é a mesma coisa, né? A gente ali, por atividades, a gente faz ali uma gestão daquele projeto específico. Então a gente tem que ter uma comunicação adequada, é muito importante isso. A gente tem que ser muito efetivo, senão o negócio acaba explodindo, né? Ser líder, isso daí você vai aprendendo, tá? Algumas pessoas, elas nascem com isso, mas a maioria treina, tá? Então, a liderança é um processo que você consegue ser desenvolvido. É mais ou menos igual jogador de futebol, né? Alguns nascem com dom, o cara não precisa nem treinar, né? E a maioria mesmo, ela treina para conseguir fazer aquilo da melhor forma, né? É claro que ali você já tem um pouco do dom, né? Mas é desenvolvido. Esse dom que você tem, ele é desenvolvido. A liderança, ela é também desenvolvida, tá? E tem a motivação, né? O líder, ele precisa realmente ele ter motivado. Ele é o que mais tem que acreditar, porque você não consegue passar para sua equipe um processo no qual você não acredita. Então, são etapas aí que são importantes aí para o direcionamento das atividades. Tá? Assim como acontece por todo o processo gerencial, o processo de coordenação é tipificado de acordo com o nível da organização em que o gestor atua, conforme a figura aqui, né? Então, o autor, ele traz alguma relação aqui do nível organizacional. Sempre a gente vai estar falando por nível, né? Eu gosto de quando o Toninho está na sala, que ele tem uma habilidade muito boa de dar alguns exemplos no sentido de ele está falando do processo operacional e ele relaciona a atividade do gestor ali. Então ele dá um exemplo, né, de como que a pessoa está recebendo uma informação, mas como se fosse o gestor maior ali, por exemplo, o institucional, né? Então, o cara lá de cima da pirâmide está dando o exemplo para o cara lá de baixo. Então, a gente precisa entender em qual etapa da pirâmide a gente está, né? Então, sempre ali a gente vai, dentro dos processos administrativos, a gente precisa saber, né? Às vezes a gente está numa reunião, a gente é do processo intermediário, né? E a gente quer falar para o nosso gestor lá da parte institucional. A gente quer falar o que ele tem que fazer, né? Então, na verdade, a gente tem que entender em que etapa da pirâmide nós estamos, né? Se a gente consegue entender que etapa nós estamos, a gente vai errar menos no processo de gestão. Por isso também aqui, desde sempre, desde quando vocês entraram no curso, tem ali, todo mundo fala dos processos como pirâmide. Por quê? Quando a gente entende em qual etapa a gente está, a gente consegue pular para outra. Quando a gente está numa etapa e a gente está pensando só na outra, a gente acaba criando conflitos dentro da administração, né? E conflitos, ele não é bem visto, né? A gente pode até pensar como que é o processo, o outro processo,
mas a gente só vai ter certeza quando a gente viver, né? Então, por que que o meu gerente faz isso, né? O dia que você for gerente, você vai entender um pouquinho melhor desse processo, né? Então, nós temos o nível organizacional ali, que é o institucional, né? A ponta da pirâmide, o intermediário e o operacional, né? O direcionamento dele é a direção, a gerência e a supervisão, o conteúdo, o tempo e a amplitude, né? Então, vou falar aqui agora da forma horizontal, institucional, é a direção, né? É o genérico e sintética, ela é a longo prazo, sempre ali no processo administrativo, a gente pensa a longo prazo, né? Nós não vamos fazer nada que seja a curto prazo. Por quê? Eu estou pensando na empresa daqui 5 anos, eu não vou ficar criando coisas, né? Daqui 1 mês, 2 meses. Quem que vai criar isso daí é quem? São os gerentes que vão criar processos a médio prazo, né? Eu tenho que pensar na empresa que ela seja duradoura ali por muito tempo, né? Que ela viva ali, tem um período, né? Longo de vida. Então, sempre a gente vai estar pensando ali na empresa a longo prazo, em processos de 1, 2 anos, 5 anos. Algumas empresas tentam prever até 10 anos, né? A amplitude ela é macro, né? Orientada, abordada a organização como um todo, né? Isso daí também vocês precisam entender a diferença de macro, né? Macro é quando a gente está pensando num todo, quando a gente está pensando num processo global, né? Dentro da empresa, e o micro ali que é operacional é que pensa em uma única operação. Esse termo também ele é muito abordado aí na gestão, né? O que você pensa? Eu estou pensando num processo de importação que a gente pode trazer importação da Itália, da China, dos Estados Unidos, né? Quando acabar a pandemia, o que eu estou pensando? Eu estou pensando num processo macro, né? Muito mais amplo. O cara micro, ele pensa o quê? Aonde que eu vou pegar ali aquele produto, aquele parafuso dentro ali da empresa, né? Então ele está pensando sempre em micro, né? Nas operações. Ele não vai pensar que aquele parafuso ele foi importado de algum lugar ou etc. Porque ele está pensando ali, desculpa falar, usar esse termo, mas ele está pensando no mundinho dele ali, né? Ele está vendo ali os problemas ou as possibilidades dentro daquele processo ali que ele vive no dia a dia, né? Nós temos o intermediário aí, que é a gerência, né? Menos genética e mais detalhada, a médio prazo aborda cada unidade organizacional em separado, né? Departamental aqui esse processo da gerência, né? Eu entendo aqui que vocês, nesse processo teórico, vocês estariam já hoje na parte intermediária. Sempre que vocês participam da aula com entregas de trabalho ou na parte aí de participar efetivamente da aula aí com exemplos, vocês estão hoje muito mais na área intermediária, a nível de gerência, ali, de gestão, tá, dos processos. Por quê? Professor, por que você entende que a gente está no nível intermediário? Vocês começaram a linkar as atividades que vocês fizeram, que vocês fazem, desculpa, no dia a dia de vocês, com a parte teórica. Então, isso é o quê? Já é uma habilidade gerencial. Tá? Professor, eu estou na parte operacional, lá na supervisão, eu faço a parte burocrática ali dentro da minha empresa. Tudo bem, você está naquele cargo ali momentâneo, só que sua cabeça ela já está preparada para um cargo de gerência. Por quê? Você consegue entender a atividade, né? E você consegue utilizar as ferramentas teóricas para realmente ali já começar a tomar as decisões, para vocês verem como vai mudando, né? No primeiro semestre, eu falo isso com muita propriedade, né? Vocês estavam ali 200% operacional. Então, os processos que vocês falavam era muito operacional mesmo ali, de uma rotina burocrática de atividade. Agora, vocês podem até não estar no gerenciamento, né? Mas a cabeça de vocês já começa a ter esse processo de evolução, tá? Que é realmente o processo. Depois, em algum momento, vocês vão estar na parte gerencial, alguns já estão, e aí é um passo para realmente ali você estar na parte de direção, tomar decisão. Muitos viram gerentes dentro das empresas
e depois abrem os seus próprios negócios, né? Que aí já automaticamente ele passa a ser o gestor ali da parte de cima da pirâmide, ou ele, dentro da empresa mesmo, ele acaba pegando essa parte de direção. Então, são etapas que o administrador ele não vai conseguir fugir, tá? Então, já ele vai ser gerente e já ele vai estar lá no processo de direção das empresas. Por isso que eu sempre falo, né? Se prepara, porque sua hora vai chegar. E se mantém quem está mais preparado. Essa é a realidade, né? O mercado ele acaba fazendo filtro aí dessas pessoas. O autor aqui comenta que a direção está presente em todos os níveis organizacionais e recebe os nomes de direção, gerência e supervisão, dependendo de onde o gestor atua nos níveis institucionais, intermediário ou operacional, respectivamente. Para Robbins, o líder motiva os funcionários durante o processo de direção das atividades, seleciona canais de comunicação eficazes e resolve conflitos entre os membros da equipe, né? Então, ali na liderança, a gente tem que entender que a gente vai estar ali trabalhando, né, com os canais de comunicação. Eu vejo isso muito importante, né, porque são pessoas diferentes recebendo as comunicações, então a gente tem que ter essa percepção, né? Normalmente eu uso um canal específico de comunicação e algumas pessoas que eu já percebo que em alguns segmentos eles têm alguma dificuldade, eu já acabo tentando fazer essa abordagem das atividades, né? Hoje eu estou em algumas características na atividade aí na instituição. Eu trabalho em duas operações, né? Que é o operacional, quando professor, né? Ali dentro da sala de aula eu tenho uma atividade micro, e a intermediária ali que está o processo de coordenação de curso, né? É claro que quando eu estou conversando com a minha diretora ali, ela está na parte de cima da pirâmide, eu acabo tendo algumas informações nesse sentido, mas a minha atividade hoje especificamente é gerenciamento e supervisão, né? Dentro da instituição. O Douglas defende que cada administrador tende a possuir uma concepção própria a respeito da natureza das pessoas e que isso determina seu comportamento na relação com as pessoas na empresa. Simplificadamente, Gregor identificou dois modos de o gestor perceber a natureza humana. A teoria X e a teoria Y, ela demonstra essa atividade, né? O Gregor ele defende aqui que nós vamos tratar as pessoas com uma característica própria, né? Então nós não vamos ter gestores iguais, cada um vai ter a sua forma de fazer gestão. Isso é verdade, por mais que você tenha um mentor, né, ou algo assim, no dia a dia você vai ter a sua característica ali como gestor. Só que todos são unânimes em falar que a gente tem que ter uma relação interpessoal boa, né, ou pelo menos aceitável. Você não precisa ser o queridinho, mas ali você tem que ter um mínimo de empatia, né, uma relação ali de você conseguir entender ali o porquê que as pessoas fazem as coisas e quais as formas que elas fazem, né? E o porquê disso. É mais ou menos lá. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Se a gente não tiver uma boa comunicação, a gente não tiver uma boa relação interpessoal, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma gestão hoje no mundo moderno. Já vem, né, esse desempenho já nos últimos 20, 30 anos, essa relação interpessoal. Antigamente era um pouco diferente os processos, porque era um pouco mais ditador, né? Você mandava, né, e a pessoa obedecia. Hoje, com o desenvolvimento, né, vou falar um pouquinho aí da teoria X e da teoria Y, é muito mais difícil, né? Se você não conseguir ter uma relação interpessoal, aí você vai ter impactos no seu resultado. Os estilos administrativos, aí, segundo a teoria X e a teoria
Y, isso é bastante interessante, né? Se a gente olhar esses dois quadros, a gente vai falar assim, professor, eu tenho que estar só na teoria Y, né? A gente deveria esquecer a teoria X, mas depende também um pouquinho do resultado, né? Então, vou ler primeiro a teoria Y, que é a que a gente entende hoje como se fosse ideal dentro das empresas, né? Nós temos ali o primeiro item, o autocontrole e a autodireção, confiança nas pessoas, liberdade de autonomia, delegação de responsabilidade, a descentralização das decisões na base, atividade criativa para as pessoas, democracia e participação, pessoas como parceiros da organização, né? Esse é o mundo perfeito, né? Aqui a gente seria lá um campo, né, com um monte de pôneis coloridos, né, um sol no fundo, uma casa lá de campo com uma churrasqueira. Esse é o mundo perfeito, a teoria Y, né? A gente envolve as pessoas, dá responsabilidade para elas, descentraliza, elas são criativas e a empresa só cresce, né? Isso é uma realidade? Nem lá no Google isso acontece, né? Pode ter os pôneis coloridos lá e tudo, mas depende do que precisa acontecer, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com esse mundo colorido, tá? Então, voltando ali à teoria X, né? Nós temos que ter ali vigilância e fiscalização das pessoas, desconfiança nas pessoas, imposições de regras e regulamentos, descrédito nas pessoas, centralização nas decisões na cúpula, atividade rotineira para as pessoas, autocracia e comando, pessoas com recursos produtivos, tá? Então, o que acontece? Professor, então, por que a gente não usa o mundo perfeito, né? Porque a gente vai estar tratando de uma relação de pessoas, né? Elas vão conseguir ali fazer as atividades delas sem ter um controle? Então, a gente precisa entender, né? Então, esse mundo é o perfeito, o Y, né? E por que a gente precisa colocar câmera dentro da empresa, né? Então, porque tem ali a desconfiança nas pessoas. Se pela teoria Y, né, não precisaria, porque ali dentro daquele processo, o funcionário ele ia fazer parte da empresa, né? Então, ele ia ser como dono, né? Ele não ia ali pegar alguns produtos, levar para casa dele. Então, a gente tem que entender um pouquinho ali entre as duas teorias, tá? Alguns processos a gente vai conseguir efetivamente usar a teoria Y e alguns a gente vai ter que nos remeter à teoria X ainda, até realmente a gente ter um processo de amadurecimento. Isso não é no Brasil, tá? Isso é a nível mundial, tá? Essa teoria, ela, inclusive, ela vem mais das obras americanas do que propriamente dita aqui, do que as obras escritas no Brasil. Observe atentamente que a teoria X tem aspectos alinhados com a configuração mecanicista e a teoria Y com a configuração orgânica, que você aprendeu em aulas anteriores. Porque enquanto a primeira é centrada no gestor, a segunda é focada nas pessoas. Esses dois estilos podem ser exercidos pelos gestores em qualquer nível organizacional, e é comum que eles transitem entre um e outro. Foi um pouquinho que eu falei aqui, né? É difícil a gente fazer uma gestão somente na teoria Y. Seria maravilhoso para a gente da gestão, mas é difícil, né? Então, o autor ele diz aqui, ó, é comum que eles transitem entre um e outro. Por quê? Porque às vezes a gente precisa nos remeter, né? Algumas atividades que eram feitas da forma anterior para a gente conseguir atingir um resultado, né? Conforme as características do trabalho das pessoas e ainda da prioridade, pois em momentos de crise a tendência é que os gestores se posicionem mais próximos da teoria X. Então, nós temos ali uma relação de atividades, nós temos uma relação no qual as situações elas ficam mais críticas, a gente nos torna mais centralizador, a gente nos torna mais ali
a gente faz cobranças mais efetivas das atividades, a gente acaba controlando mais. Então, é importante a gente conseguir entender, né? Porque como que a gente vai dosar essa mão, né? Para saber qual que é o peso. Ah, vocês falam que a empresa aqui é teoria Y, aqui só tem o campo, os pôneis rosa e a casa lá. E agora vocês ficam aqui cobrando a gente? Por quê? Porque tudo depende de resultado, né? Então, é muito relativo. Se a empresa ela dá resultado com os pôneis lá, com o campo, tudo lindo, é uma maravilha, mas não é a realidade no dia a dia das maiorias das empresas, tá? A maioria massiva é que realmente você precisa ali estar participando, às vezes, de uma forma mais controladora, tá? Para garantir que os objetivos sejam alcançados quando prazos ou processos necessitem de interferência imediata. Contudo, cada vez mais os gestores modernos buscam se posicionar na teoria Y para envolver e motivar as pessoas de sua equipe. Volto a falar, mundo perfeito Y, né? Só que dentro do processo a gente vai ter que nos remeter à teoria X para algumas tomadas de decisões ou várias, tá? Na teoria comportamental, o gestor tem o papel de administrar e promover a integração e articulação entre as variáveis organizacionais e as variáveis humanas, focalizando o ambiente e mais especificamente o cliente. Aí o papel do administrador aqui na integração entre as variáveis organizacionais e as variáveis humanas, né? Então, nós temos ali as variáveis organizacionais e nós temos as variáveis humanas, né? Então, o que são as variáveis organizacionais, né? São as variáveis das empresas. E nós temos ali as variáveis das pessoas, que são as variáveis humanas. Então, no meio disso, né? O que o administrador ele faz? Esse slide ele traz muito essa reflexão para a gente, né? Então, nós temos a empresa, que ela tem um interesse, nós temos as pessoas que têm os interesses próprios, e nós, como administradores, né, nós somos pessoas também, só que nós temos um papel ali neutro de administrador. Nós temos que fazer o elo do quê? Entre o que a empresa deseja, né, e está buscando, e o que as pessoas desejam e estão buscando, né? Então, ali dentro dos papéis da organização, nós temos a missão, os objetivos, estruturas e tecnologia, e as variáveis humanas são as competências, habilidades, atitudes, valores e motivação. O que nós temos que fazer ali como administrador, né? Nós temos que fazer a integração dessas duas partes, né? Empresa e pessoas. Quanto mais a gente conseguir fazer essa integração, o resultado ele é melhor quando nós temos pessoas que entendem o que a empresa quer, né? Quem é a empresa? Tem pessoa que você encontra na rua, eu trabalho numa empresa, o que a empresa faz? Não sei. Então, essa pessoa ela não tem integração nenhuma, né? Então, hoje nós temos muitos cursos, nós temos muitos processos, a pessoa, antes de ela entrar na empresa efetivamente, né, ela fica 2 meses ali fazendo curso para ela entender a empresa. Por quê? Porque essa integração ela é fundamental dentro do processo de resultado. Se o cara não sabe nem o que a empresa faz, imagina que resultado ele está entregando, né? Então, o administrador ele tem que pensar isso. E como que ele vai fazer essa integração, né? Sempre ali planejando, organizando, fazendo o direcionamento e o controle. Se o administrador precisa só fazer essas 4 coisas, só essas 4 coisas, né? Porque vai estar tudo que ele tem que fazer na empresa está entre planejamento, organizar, dirigir e controlar. Esse slide ele traz uma boa reflexão, tá? Do que é a empresa, do que é o administrador e do que são as pessoas dentro desse processo, tá? Eu gosto bastante desse slide aqui, tá? Os mecanismos de integração utilizados pelos administradores, né? São ali o meio aqui, as variáveis comportamentais, tá? Dentro dessas atividades está o processo decisório, né? Que é o nosso processo de tomada de decisão.
a comunicação de como que ela deve ser feita, né? A relação interpessoal e as punições e recompensas por esses processos, né? Então, a gente tem que ter ali, tomar realmente as decisões que elas precisam ser interpretadas pelas pessoas e pela empresa, a comunicação que eu venho falando, né, não só nessa aula, mas como em várias aulas, né, da importância do sistema da comunicação, a relação interpessoal tem que ter um mínimo ali, né? Não é o cara que é o mais amigo que vai conseguir ter o melhor resultado, tá? Eu vejo isso como um limite. Eu acho que as pessoas elas precisam entender que você é o líder, tá? Isso não impede você não precisa colocar uma barreira, mas eles precisam entender, qual que é o momento que vocês estão com um momento ali de relaxamento e descontração, e o momento que você realmente está buscando ali a atividade como líder, né? Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas, senão vira um processo um pouco confuso, né? Você está numa reunião e as pessoas elas estão fazendo piadas do que aquilo que você está falando, porque eles entendem que você está lá naquele momento do happy hour, né? Então, isso é bastante importante para a gente conseguir criar, né, esse elo entre gestor e realmente ali a pessoa que é comandada, tá? Punições e recompensas, isso daí sempre vai estar ali dentro desse processo ali entre empresa e as pessoas que estão envolvidas. As pessoas elas têm que ter claro realmente como funciona o processo, né? Senão acaba não acontecendo. Equipe se diferencia de um grupo porque gera sinergia positiva por meio do esforço coordenado, em que existe uma integração dos esforços individuais que resultam em um desempenho maior do que a simples soma das partes. Isso daqui é bem bacana, quando a gente fala, né, de equipe. Equipe não é a gente pegar, né, cada um fazer a sua parte e entregar um resultado, né? Equipe é quem trabalha junto, né? Então é quem consegue fazer as atividades em conjunto para entregar um resultado. Isso daqui eu tenho um exemplo muito claro, que é a apresentação dos alunos quando eles vão fazer um trabalho. Quando o grupo ele junta-se para fazer o trabalho e eles estudam junto as partes, o que eles fazem? Eles fazem ali uma integração do tema, né? Então, quando algum esquece alguma parte, o outro acaba completando, né? Não deixa um vazio. E quando cada um estuda a sua parte, o que acontece? A pessoa faz uma ótima apresentação, ele faz, né? Aí ele passa a palavra para o outro acaba ali não executando da melhor forma, né? Então fica um vazio nesse processo, né? Porque o primeiro ele foi muito bem na parte dele, mas ele acabou não conseguindo auxiliar o outro. E a equipe não é isso, né? A equipe é um qual ali vocês trabalham em conjunto para a entrega no resultado. Isso é difícil dentro dos processos, né? Você conseguir montar equipes coesas para uma entrega de resultado, mas é possível. Normalmente, quando tem uma confiança grande no gestor, essas equipes elas surgem mais fácil, tá? Quando o gestor ele acaba sendo inseguro, ele acaba ali criando conflitos entre as próprias pessoas. Então tem que ficar um pouco atento aí nessa diferença. Nesse contexto, equipes podem recomendar fazer ou pesquisar para acelerar as coisas, de forma que quando os membros da equipe estão motivados com as tarefas e os objetivos, o alcance desses objetivos e as relações interpessoais podem atingir níveis altos de desempenho da produtividade e da qualidade. Blumen e Robin defende que quando as equipes são efetivas, tomam decisões melhores que os indivíduos e que o seu desempenho ultrapasse em muito o do seu melhor
participante. Então, o que a gente enxerga, né? Que a gente tem um cara ali, ele é muito bom na gestão. Então, o cara é top demais. Só que, ó o que o autor ele fala aqui, né? Que mesmo o melhor participante, quando você consegue trabalhar em equipe, você consegue ter um desempenho muito maior do que esse seu melhor participante. Inclusive, ontem eu mandei essa frase aqui para a minha equipe, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês. Porque é a grande realidade. Por melhor que você seja, por melhor que você tenha percepção para a entrega dos resultados, não existe, né, trabalho melhor do que trabalho em grupo. É igual um time de futebol. Você pode falar, eu tenho lá o cara que ele é o melhor do mundo, né? Mas se você não conseguir juntar ele com outras pessoas ali para trabalhar em conjunto para ele se destacar, o time acaba naufragando. Isso daí é fato, né? Uma andorinha só não faz verão. Isso significa que a produtividade, a inovação, a criatividade e a rapidez das equipes são maiores e melhores, principalmente para trabalhos complexos, tá? Aqui o autor ele traz, né, para a gente não esquecer, a coordenação é um processo em que o gestor atua junto às pessoas. Então é importante que ele tenha capacidade para lidar com as técnicas de liderança. Para Williams, liderança é o processo de influenciar outras pessoas para atingirem um conjunto de objetivos organizacionais. Ou seja, o gestor com habilidades de liderança motiva seu pessoal a se envolver com a realização dos objetivos organizacionais, né? Então, professor, ser líder, eu sou um bom influenciador de pessoas ali, né? Com uma boa lábia ali, né? O comum não, podemos dizer aí uma palavra, né? O 7-1. Então, dentro das equipes ali, você vai conseguir influenciar a pessoa naquele momento, né? Só que ser líder é o quê? É você conseguir fazer esse processo a longo prazo, porque você vai estar tratando com as pessoas ali muito tempo. Eu posso falar para a pessoa que eu vou dar um bônus para ela de 30% se ela atingir uma meta, né? Pode ser que ali 2 meses ela trabalhe igual um louco, né? Aí chegou lá, não vou conseguir, só vou pagar 15. Nunca mais você vai ter essa pessoa, né? Então, a liderança ela é um processo de confiança. Não adianta nada você conseguir ter um resultado por 2 meses ou 1 mês e depois ali você ter que fazer o desligamento daquelas pessoas porque você acabou não cumprindo o que você combinou com elas. Então, quando a gente fala de liderança, né, é um processo aí que realmente ele vai acontecer a longo prazo e a gente tem que criar uma relação ali de confiança dentro aí das organizações. Pessoal, antes de eu ir aí para a sessão 4.2, referente à coordenação aí, ficou alguma dúvida? É um tema aí que é até corriqueiro lá no nosso dia a dia, né? A gente até falando de outros temas, a gente acaba comentando sobre a coordenação, né? Porque tudo leva um pouquinho para esse processo ali de como fazer, né, as atividades de gestão. Só para a gente não perder muito aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí, só comentarem. Se não tiver, eu vou continuar aqui. Vou firme e forte aqui. Segunda-feira eu tô com energia. Tudo tranquilo, professor. Nenhuma dúvida até o momento. E segue aí com essa vibe boa que a gente está precisando. Bom, vamos lá. Tô firme e forte. Se tiver qualquer coisa aí, vocês vão... Eu tô tentando ser o mais simples possível. Aí já falo do tema, tento dar um exemplo aí, linkar vocês também no processo para ser o mais esclarecedor possível aí. Nós vamos falar de controle, tá? Eu abri a aula especificamente hoje falando um pouquinho sobre controle, porque eu vejo como uma das atividades que o gestor ele acaba não executando de uma forma assim mais efetiva.
e eu acho que para a gente conseguir atingir o que a gente planejou, a única forma é tendo controle. Sem isso, a gente não consegue atingir os objetivos. Eu posso ter uma ótima ideia, né? Mas se eu não controlar, ela no final ela vai acabar se dissolvendo ali com o passar do tempo, com outras atividades, com outros fatos que acontecem dentro das empresas e com as pessoas, e aquilo ali acaba se perdendo. E eu vejo que efetivamente essa parte do controle, né? Os gestores eles usam pouco, até talvez para não incomodar as pessoas, ou realmente é um ciclo, né, que as coisas elas estão tão rápidas que passa a não se tornar tão importante, mas eu vejo que você perdeu uma parte, né, você teve um propósito tão forte ali de criar um planejamento, né, e você acabar não controlando qual foi o resultado daquilo, é um desperdício de tempo seu e também da equipe, né? Então, o controle eu vejo como aqui nessa nossa disciplina uma das atividades que a gente precisa ter um pouco mais de atenção no dia a dia, tá? Controle é o quê? É ser analítico, né? A gente conseguir entender o porquê as coisas não estão acontecendo, né? Controle não é ficar a todo momento, né, fazendo as cobranças para as pessoas, e sim mostrando que os objetivos não estão sendo atingidos e por que eles não estão sendo atingidos. Eu acho que esse é um processo de gestão ali um pouco mais saudável, né? Quando a gente fica só controlando, só cobrando, né, as pessoas até acabam ali fugindo de você dentro do processo, né? Não atende o ramal, quando eles veem que você está descendo a escada para ir próximo do estoque, eles vão para o banheiro, né? Então, esse tipo de controle aí, ele gera um pouco de desgaste. Até por isso as pessoas, tanto do gerenciamento, como as pessoas que estão envolvidas ali, não gostam muito dessa palavra, né? Nós vamos ver os tipos de controle, né? Processos e aspectos na prática. Na seção 4.2, o controle, a tipologia e o acompanhamento do processo gerencial de controle, pois toda atividade sistematizada pelo processo gerencial necessariamente é monitorada para garantir que os objetivos definidos pelo planejamento estejam sendo alcançados e que as atividades organizadas estejam sendo coordenadas com eficácia, mesmo que isso signifique eventualmente voltar e ajustar decisões dos processos gerenciais anteriores, né? Foi um pouquinho que eu falei na abertura. Aqui eu até marquei em amarelo, né? Porque para a gente ter o controle ali, a gente precisa ter padrões das coisas, né? Então, quando a gente começa a fazer as coisas sem nenhum padrão, a possibilidade de a gente atingir os objetivos, ela é bem menor. Então, o autor, ele escreveu aqui um parágrafo e ele repetiu a palavra padrão, né, 4 vezes, para vocês verem a importância disso no controle. Então, o controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar os objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas quando necessário para aproximar o desempenho aos padrões. O controle é obtido quando o comportamento e os procedimentos operacionais satisfazem os padrões e objetivos da empresa. Entretanto, o controle não é apenas processo posterior ao fato. Medidas preventivas também representam uma forma de controle, né? Então, o autor ele traz aqui que a padronização das coisas vai ter um controle melhor do que está sendo feito, e esse controle, ele dá um alerta, né? Não precisa ser feito no final, né? Eu não preciso esperar o processo sair errado para realmente depois eu apontar ali, né? Eu posso no meio do processo. Eu estou desenvolvendo dentro da empresa ali um processo logístico, né? Então eu não preciso deixar para medir depois de um mês que aquilo aconteceu, né? Eu posso fazer um processo ali mais curto
eu quero resultado daqui a um mês, então daqui 5 dias eu vou fazer ali a primeira análise de controle, e se eu ver que algo está me levando para algo diferente do resultado que eu espero em 30 dias, eu posso ali realmente ter um novo planejamento, né? Ou criar outras formas de controle ali para a entrega de um melhor resultado. Eu preciso entregar 50 mil notas fiscais em 30 dias, né? Eu divido isso daí em 30, quantos eu preciso entregar por dia? Eu estou entregando 15% a menos. Então, eu posso começar a fazer aquela avaliação diária, né? Para tentar chegar a um resultado. Então, esse controle padronizado aí, as pessoas que estão envolvidas precisam entender bem o que precisa ser feito dentro das atividades. O controle está presente em todos os níveis organizacionais, a gente vai falar ali de novo, né? A pirâmide. Eu acho que vocês deveriam fazer a impressão de uma pirâmide e colar, né, no quarto de vocês ou na agenda em algum lugar, porque isso daí vai ser eterno, né? Isso daí, essa pirâmide aí vai conviver com vocês o resto da vida de vocês. Vocês vão sonhar com ela. Eu lembro lá que o meu professor Geraldo, nos anos 90, ele falava dessa pirâmide, ele tinha um amor muito grande por essa pirâmide. Até por isso ele passou um pouquinho para mim. E eu sempre ando com ela, não esqueço nunca. Então nós vamos ter ali o nível institucional, né, que é o controle estratégico, direcionado ao longo prazo, preocupação com o futuro, aborda toda a organização, focalizado ao ambiente externo, né? O nível intermediário ali, que é o tático, o gerenciamento, direcionado ao médio prazo, aborda cada departamento ou unidade organizacional, focaliza a articulação interna. O gerente ele está ali focalizado, né, na articulação interna ali dos processos, né? O gerente ele apanha dos dois, ele apanha lá do diretor e ele apanha do operacional. Um nível operacional, né, ele controla as operações direcionadas a curto prazo, aborda cada tarefa ou operação, focalizada a cada processo, né? Sabemos que o gestor atua em todos os níveis organizacionais e, quando está envolvido com o processo gerencial de controle, independente do nível em que ele esteja, a preocupação é a mesma: monitorar e avaliar incessantemente as atividades e operações da organização, né? Então, nós vamos estar ali monitorando e avaliando incessantemente, né? Por quê? Por que a gente tem que entregar X notas fiscais ali em emissão durante o dia e a gente está entregando 15% a menos, né? Então, essa avaliação ali, ela vai acontecer de uma forma intensa. Eu estou vendendo menos, eu não tenho capacidade de emissão de nota fiscal porque o meu software ele não suporta, porque eu não tenho uma equipe ali que consegue fazer esse gerenciamento, né? Então, a gente começa a monitorar todas essas atividades para a entrega de resultado. Porque quando a gente faz o planejamento lá, por mais que a gente pense, né, na maioria dos detalhes ou em todos os detalhes, quando a gente vai operacionalizar as coisas, é que a gente descobre, né, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. Então, tem uma correção ali automática, né? Então, esse controle ele vai trazer isso daí. A gente consegue melhorar realmente quando a gente coloca as coisas ali em prática, né? No nosso dia a dia, porque a gente vai ver quais são os gargalos, né? Então, a gente vai trabalhando dentro do fluxo. Teve um gargalo, a gente trabalha naquele gargalo. A partir do momento que você trabalhou naquele gargalo, as coisas começam a fluir novamente, vão surgir novos gargalos e a gente vai trabalhando esses gargalos todos os dias, né? Todo dia eu tenho que ir lá cuidar dos processos, todos os dias, né? É a sua missão. Como administrador, ele não faz nada, então ele tem que fazer essas atividades aí de estar planejando até o controle, né, das atividades. De modo geral, no processo de controle, o gestor se preocupa em padronizar o desempenho das coisas, né? Padronizar a qualidade dos produtos e serviços, proteger os bens organizacionais, limitar a quantidade de autoridade, avaliar e dirigir o desempenho das pessoas
e garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais. Para você ver aqui, né, dentro do controle aqui, ó, nós temos a limitação, né, a quantidade de autoridades. Quantas pessoas vão estar mandando dentro do processo, né? Então faz parte também do gestor deixar claro, né? Porque imagina um processo que todo mundo está mandando, né? Imagina a bagunça que ia ser, cada um puxando por um lado. Trabalhar em equipe não é a gente falar, né? Que todos estão mandando, né? Por isso que no time de futebol ali tem um capitão. Quando o negócio não vai tão bem ou precisa ter uma intervenção melhor ali em algum momento, normalmente quem se manifesta é o capitão, né? Então, dentro dos processos administrativos, isso também acontece, porque senão você juntou numa reunião lá 20 pessoas, se todo mundo for falar, imagina a bagunça que aquilo vai virar, né? Então, a gente precisa ter ali uma limitação de autoridade, senão uma reunião que era para você falar de um assunto que era para demorar 10 minutos, demora 3, 4 horas, né? Se 20 pessoas vai falar, cada um vai falar a sua opinião, fica um processo ali difícil de fazer o controle. Para a Servenap, aí, a modalidade de controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajuste tanto quanto possível aos objetivos estabelecidos previamente. E o processo de controle, ele passa por 4 etapas aqui, tá? Básicas. Eu vou ler aqui quais são as 4 etapas. A primeira é o estabelecimento dos objetivos ou padrões de desempenho. Um padrão é um nível de atividade que serve de modelo para avaliação do desempenho, funcionando como marco para determinar se a atividade é ou não adequada e ainda o que deve ser feito. Desculpa. Os objetivos podem ser de quantidade, qualidade, tempo ou custo. O segundo item, avaliações ou mensuração do desempenho atual. Deve ser expressa de modo a possibilitar a comparação entre o desempenho e o objetivo ou padrão estabelecido. A avaliação é a mensuração para verificar se os resultados estão atendendo às expectativas e ainda se é necessário promover correções, né? Então, é bastante importante aqui a gente saber onde que a gente quer chegar, né? Eu posso falar para você, você precisa melhorar esse processo aí, mas tem que melhorar esse processo para chegar onde, né? Então, nós ali como gestores, a gente sempre vai estar mensurando. Quando eu falei assim, a gente está 15% abaixo da média de emissão das notas fiscais, né? Do que a gente espera. Eu mensurei, né? Então, o funcionário, ele sabe. No outro dia, ele vai ver ali, era para emitir 100 notas, eu só emiti 75, eu já fui, né? Abaixo ali uma porcentagem X, né? Nesse caso aí, 25%. Então, ele sabe, né? Ele consegue entender ali que ele está abaixo do que está sendo solicitado. Isso é importante, porque se a gente ficar só cobrando ali o funcionário, sem ele entender de como que é o processo, né? Esse controle ele é um pouco em vão. Ele fala, putz, lá vem esse cara de novo, ele vai me cobrar. Só que ele não sabe nem, ele sabe ali do que ele está sendo cobrado, que é emissão a mais de nota fiscal. Mas como ele não sabe aonde ele quer chegar, para ele não muda nada, né? Nós temos a comparação do desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos. Está relacionado a verificar se os meios estão seguindo os fins para alcançar os objetivos. Pode ocorrer antes, durante e após as operações. E o quarto item é a tomada de ação corretiva para corrigir possíveis desvios e anormalidades. Recurso para corrigir as operações quanto às variações, erros e desvios em relação ao padrão para manter o desempenho em níveis esperados, né? Então, nós temos aí as 4 atividades que elas linkam as formas que nós podemos aí fazer os controles e, principalmente, a preocupação em a gente conseguir envolver as pessoas nesse controle, né? Que não seja simplesmente um controle de cobrança. Isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente está criando uma relação aí
de processos de controle, né? Que o controle ele não seja somente cobrança, né? Simplesmente está sendo cobrado. Se o funcionário dentro do processo ele entender isso, né? E como cobrança, vai ser difícil você conseguir tirar novos resultados desse comandado, tá? Na figura 4.6 aqui, o processo de controle cibernético é contínuo, já que faz incessantes avaliações do desempenho, cujos resultados podem levar às novas ações corretivas e, consequentemente, novas avaliações do desempenho e assim por diante, né? Então, o autor ele traz aqui um gráfico, né, desse processo de controle, que o primeiro item ali que eles falaram, que é a fixação de padrões, né? Então, eu estou lá dentro de uma fábrica, né? Então, uma fábrica automotiva, por exemplo, o cara que ele monta a porta, ele tem ali o mesmo padrão de desempenho do cara que monta o banco, né? Então, por quê? Porque eles conseguem entender, né, como que ele é cobrado, né, na verdade, como que é feito aquele controle de desempenho da atividade. Então, precisa ter um padrão, tá? Se a gente começar a cobrar no dia de uma forma, outro processo de outra forma, vira um balaio de gato que o cara não entende. Um dia ele está num processo, outro dia ele está em outro, fica muito difícil ali para a gente conseguir, inclusive fazer o controle também, porque às vezes até a gente vai se perder, né? Quando a gente começa a fazer os controles cada dia de um jeito, a gente acaba se perdendo. Nós temos ali a fixação de padrões, né? A avaliação do desempenho, a comparações com padrões, tá? Isso é importante a gente conseguir ali fazer as comparações para realmente entender, né, se o que está sendo controlado está sendo feito da forma correta, porque às vezes a gente está fazendo o controle da forma equivocada, a gente precisa entender isso também, tá? Identificação dos desvios, né, o que está saindo fora da curva ali do que a gente planejou, análise dos desvios, tá? Então, o que está sendo proposto ali, aqueles 15% de nota que não estão sendo emitidas, né? Que estão abaixo. Então, eu identifiquei qual é o desvio, é 15%, né? Então, eu vou analisar aquele desvio, foi aquilo que eu falei, né? O meu software não é suficiente, eu não tenho vendas, eu não tenho pessoas ali, quantidade de pessoas para fazer a emissão disso, então eu vou identificar, né, qual é o desvio, eu vou fazer uma análise desse desvio. E ali, em último, eu vou ter o desenvolvimento e a implementação do programa de ações corretivas. E aí volta tudo de novo, né? Você vê essa setinha ali, ela fica fluindo dentro das atividades. Então, nós temos ali operações numa empresa, por exemplo, que ela monta um produto específico aí que é muito duradouro. Eu vou colocar aí um processo que eu conheço bastante, a maçaneta do gol quadrado, que é esse golzinho que tem desde os anos 80, né? Então, as empresas, elas fabricam essa maçaneta há mais de 30 anos. Então, vocês imaginam quantas vezes esse processo ele não foi modificado. E é o mesmo produto. Então, tem sempre ali, ó, avaliação do desempenho, comparação com os padrões, a identificação dos desvios, análise dos desvios. Tanto que esse produto ele tinha um valor caríssimo no mercado, né? E nos anos 80 você comprava uma maçaneta do Gol, você tinha que vender seu fígado, né? Hoje você compra aí por R$10. Por quê? Porque esses processos eles são melhorados, né? É claro que tem uma depreciação de maquinário, tem várias coisas que envolvem isso aqui, muito mais complexo, né? Que não vem ao exemplo agora. Mas o desenvolvimento, né, de padronização das coisas traz uma melhora, inclusive, no custo do produto, tá? Como gestor, ele faz para controlar, né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho, né? Como eu venho apontando, que o controle é a parte chata do negócio, né? Então, como o gestor faz para controlar? Então, acompanhe o que o Williams fala
a esse respeito. Os gestores podem atuar no processo de controle por meio de cinco métodos, né? Então, o gestor aqui ele tem 5 possibilidades de fazer esse controle. É o burocrático, né? É exercido de cima para baixo, quando os gestores usam a autoridade do cargo para influenciar o comportamento dos funcionários por meios de recompensas ou de punições, de acordo com a dedicação desses funcionários, quanto à observância das políticas, regras e procedimentos estabelecidos, né? Então, nós temos aqui o primeiro processo, que é o burocrático, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Eu vejo dentro das empresas esse processo ainda muito consolidado, tá? Que é o burocrático, no qual o controle é feito. Se você não fizer tal coisa, aí você vai ter a punição, né? Normalmente é o desligamento. Nós temos o segundo item aqui, que é o objetivo. Representa a evolução do controle burocrático mais focado em observar e avaliar o comportamento e a produtividade dos funcionários, o desempenho. Pode ser comportamental ou de produção. Aqui já começa a ser um pouco mais flexível, né? No qual ali ele tem um trabalho mesmo de fazer ali, né? Uma avaliação, entender ali um pouco melhor do desempenho dos funcionários, né? Temos o normativo, o controle molda crenças e valores das pessoas envolvidas, que devem ser amplamente divulgados e partilhados por toda a empresa e demandam dos cuidados. Cuidado na contratação dos funcionários com base em atitudes e valores. E o segundo, gestores e funcionários aprendem o que deve ou não ser feito sobre a orientação de pessoas mais experientes, observando suas atitudes e escutando suas histórias sobre a empresa, né? Então, aqui já é uma troca aí sobre normas, né? De como que os processos eles devem ser feitos. Então, eles entendem ali que uma pessoa que ela é contratada já com um perfil específico e consegue fazer esse vínculo, né, entre a história da empresa, as pessoas que estão ali, consegue ter uma entrega de resultado melhor ali dentro do que a empresa ela espera, né? Isso daqui é a gente conseguir fazer a fusão das gerações, né? É mais difícil, mas as empresas tradicionais, elas vêm mantendo isso, né? Então, você entra na empresa, ela por mais tecnologia que ela vem usando, por mais moderninha que ela vem ficando, ela tem aquele padrão mesmo, né? O estacionamento do chefe é sempre naquele mesmo lugar, a sala dele ainda continua separada, né? Então, é um perfil ali da empresa, né? Que também continua dando certo. O quarto item é o ajustado, também baseado em crenças e valores, mas são criados e negociados por grupos de trabalho que têm autonomia e responsabilidades integrais pela execução das tarefas relacionadas. Evolui por 2 fases. A 1. Os participantes dos grupos aprendem trabalhando em conjunto e criam os valores e crenças a partir da supervisão que fazem um dos outros, o que orienta os comportamentos, né? É mais difícil aqui, né? A gente precisa ter uma equipe bem madura para um estar orientando o outro ali e fazendo cobrança, né? Precisa tomar alguns cuidados. E o 2 é a formulação das regras objetivas que orientam e controlam o comportamento dos participantes do grupo. Esse método pode trazer estresse, ao passo que os membros buscam continuamente garantir a manutenção das regras e valores que criam, né? Então, o quarto item aqui que o autor traz é um autoajuste, né? As próprias pessoas estarem se controlando ali. Quando a gente faz isso em equipes maduras, é um processo mais simples, né? São pessoas que aceitam críticas, são pessoas que entendem melhor o momento que o outro está passando, né? Possuem empatia. Então, isso pode, na tomada de decisão ali, ser mais fácil ali para os controles das atividades. Mas é uma relação bem difícil, precisa ter uma equipe ali bem cascuda para eles entenderem esse processo e não ter conflito.
E o quinto aqui que o autor traz é o de autocontrole, também conhecido como autogestão. É um método em que os gestores e funcionários controlam seus comportamentos, cujos limites devem ser claros para orientar adequadamente as pessoas, as quais fixam e controlam suas próprias metas e desempenho, premiando ou punindo a si próprios. Os líderes contribuem ensinando as pessoas quais são as habilidades de que necessitam para maximizar e monitorar a sua própria eficácia, né? Então, aqui é o mundo ideal, né? Então, eu crio lá um departamento de vendas, né? Então, eu coloco as metas lá para serem atingidas e eu vou ensinando as pessoas como elas vão atingir essas metas, né? O que elas devem fazer, né? Então, vou pegando boas práticas de outras pessoas, vou pegando boas práticas de outras empresas, do que acontece no mercado, vou ali controlando esses desempenhos de resultado, né? E qual que é a punição, né? É a pessoa ganhar mais ou menos ali dentro do processo. O cara que vende mais, automaticamente ele vai ter um melhor benefício financeiro, né? Ou outros tipos de benefício, folga, ou o que for acordado com a equipe, né? E o outro, automaticamente, ele é punido, né? A punição é o quê? Ele não ter esses benefícios. E o último slide aqui do 4.2, né, só para a gente refletir, o Williams aí ele destaca que se você controla apenas uma dimensão, tal como os custos, então outras dimensões como marketing, serviços aos consumidores e qualidades deverão ser prejudicados. Ou seja, o processo de controle deve ser amplo, envolvendo todas as dimensões que impactam e são impactadas pelas atividades realizadas, né? Então, eu estou ali fazendo, eu estou controlando ali quantas maçanetas elas são produzidas durante um mês na fábrica, né? Então, não adianta nada só controlar o processo de produção, né? Então, eu preciso saber, né? Quanto que está sendo vendido aquilo, né? Dá lucro, né? O que o marketing está fazendo com aquele produto que eu estou ali realizando o controle dele, né, para entregar um produto com qualidade, um produto ali que esteja mais adequado para aquele momento de mercado, né? Então, eu não vou estar pensando ali só micro, né, naquela operação. O que aquele produto ele traz de benefício para a empresa? O gestor ele vai estar pensando em tudo isso. Por isso que o autor ele diz aqui, né, ele ensina a gente, né, em tudo ele vai ensinando, ó, faz o controle dessa forma. Nós temos formas de fazer controle ali com equipes, controle mais rígido, burocrático. Ele vai ensinando esse processo. Só que no final ele vem e fala para a gente, ó, a gente tem que pensar naquela operação daquela forma, né? Só que o que ele está trazendo de benefício, a gente tem que pensar de uma forma macro dentro da empresa. O que acontece normalmente, né? Essa operação de controle vai ser feita por quem? Pelos gerentes. Quem que vai fazer esse processo ali de macro, né? São os gestores que estão ali na parte mais de cima da pirâmide. Porque senão o cara lá de cima da pirâmide, né, ele vai ter que controlar até embaixo. Não é o que acontece normalmente. Tá? O que ele traz aqui para a gente de reflexão? Que a gente tem que entender que tem que ter o controle ali único naquela atividade, né? Mas a gente tem que pensar na operação como um todo, né? Não só o benefício que ela está trazendo naquela atividade. Como é uma cadeia, né? Está ligado em vários fatores. Quando eu estou cuidando, por exemplo, da emissão da nota fiscal, né? Eu preciso sair de 85% para 85 notas para 100 notas, né, dentro do processo. Eu já estou cuidando, né, ali da parte financeira, né, eu estou cuidando para que tenha mais vendas, né, então está ligado ao marketing. Então, automaticamente, uma coisa está ligada à outra e eu vou estar ali trabalhando naquilo, né. Às vezes, ali eu emito 15 notas a mais, mas aí o pós-venda, né, quanto vai gerar ali de gargalo no pós-venda, né. Emitir 15 notas a mais, teoricamente eu tenho 15 problemas que podem surgir, né? Mercadoria que chega indevida. Então, tudo isso a gente tem que pensar dentro do processo. Vai ser uma cadeia de coisas, né? Então, se eu pensar só especificamente naquela atividade, em algum momento o gargalo vai estar em outra parte ali que eu não estou conseguindo perceber. Então, tem que estar
entendendo isso a todo momento, né? Eu escrevi aqui também, muito bom ter vocês por aqui, né? E que vocês tenham uma ótima semana. Eu abro aí para perguntas de vocês antes de eu passar aí as instruções das avaliações. Aí fiquem à vontade, se vocês estiverem por aí ainda. Bom, perguntas eu não tenho não, só agradecimentos mesmo. Obrigada pela aula, professor.